E para quem ainda não ouviu aí nas redes sociais e na mídia, né, o que a Cassie disse nas suas declarações, gente, foi muito, muito, muito chocante o que a Cassie relatou. Ela disse que os olhos de bebê que foram encontrados dentro da mansão do P. Diddy eram para as pessoas passarem no corpo, porque ele gostava de filmar as mulheres e os homens, né, que ele cometia abuso, que ele estuprava, ficarem com os corpos brilhando, porque na hora de fazer o vídeo ficavam mais bonitos, gente. Vocês têm ideia disso? Que ele levava tantos olhos de bebês que ele jogava numa piscina, fazia a Cassie entrar nessa piscina para ficar bem molhada com olhos de bebê e depois disso manter relação sexual com ele, com outras mulheres, com mulheres de programa, com homens de programa, e ele filmar tudo isso, documentar esses abusos e depois ele guardava tudo lá na casa dele para ele assistir quando ele quisesse, né, gente? Esse homem é um psicopata, criminoso, que, no meu entendimento, merece prisão perpétua. E a Cassie também relatou que nesses 10 anos de abuso, de violência que ela sofreu na mão do P. Diddy, um dos piores momentos para ela foi quando ele cortou a amizade dela com uma grande amiga dela. Porque, né, na violência contra a mulher, é isso que os homens fazem. Esses homens agressores, claro. Ele vai afastando a mulher, a namorada, a esposa dos seus amigos, da sua família, das pessoas que elas vão conseguir desabafar, que elas vão conseguir, assim, relatar aquilo que ela vem sofrendo no seu relacionamento. Por quê? Porque esses amigos, porque esses familiares podem alertar essa mulher que ela tá vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, como era o caso da Cassie, né? Porque essa mulher, ela viveu todos os tipos de violência nas mãos do P. Diddy. E pelo que foi relatado na mídia, as meninas vão confirmar na sexta-feira pra gente, teve um garoto de programa que também foi ouvido durante o julgamento do P. Diddy. E o que me chamou mais atenção, gente, é que a Cassie teve que prestar sua declaração na frente, claro, do juiz, da acusação, da defesa, dos jurados, mas na frente do P. Diddy. Ela teve que lembrar aí tudo que ela passou na mão desse diabão, né, que era a forma que ele se intitulava. Tudo que ela viveu nesses 10 anos, ela teve que contar olhando para o seu algoz, né? Aquele que cometeu todos esses atos violentos e abomináveis. Você imagina, ela teve que sofrer tudo de novo ali na frente de todo mundo, com essa exposição gigantesca, essa exposição mundial, né? Porque o mundo todo tá voltado para Nova York agora, para o julgamento do P. Diddy, que vai durar aí 2 meses, né, Bruno? Tem muita gente para ser ouvida, tem muitas testemunhas e tem muitos crimes a serem avaliados. Né? Não é só um tipo de crime, ele vai responder a extorsão, chantagem, tráfico humano, estupro, né? E tem até possíveis homicídios que possam ser atrelados, né, numa coparticipação do P. Diddy. Tudo isso vai ter que ser, claro, muito bem investigado, as partes vão ter que ser ouvidas assim minuciosamente, por isso que é um julgamento assim emblemático, extremamente midiático. Aliás, acho que é o julgamento do ano, nos Estados Unidos e no mundo. E os depoimentos são assim horripilantes, chocantes, né? O último que a gente trouxe aqui a informação, quando ele obrigava a Cassie, a ex-companheira dele durante 9 anos, de uma forma assim rígida, autoritária, a se submeter a várias humilhações. E dentre essas humilhações, ela tinha que aceitar uma garota de programa urinando na boca dela, enquanto ele, na perversão sexual, na cabeça doentia dele, achava aquilo o máximo. Então, são depoimentos assim muito fortes. E eu reafirmo aqui, eu quero bater palma para essa mulher, para essa Cassie. Porque assim, uma coisa é você sofrer tudo isso e relatar tudo isso, né, de uma forma confidencial a uma autoridade policial. Outra coisa é você depor, né, diante de um juiz, diante da corte norte-americana e tudo isso ser reverberado para todo o país e, consequentemente, todo mundo. Então você tem que ter muita coragem, ainda que você esteja sedenta por justiça, porque com certeza o que ela mais quer, acho que ela dorme e acorda pensando em justiça. Né? Não é vingança, é justiça. Ela quer que o cara pague por todos os males que ele cometeu em relação a ela. Aliás, tem um vídeo explícito de uma agressão assim nojenta quando ele chuta a cabeça dela, que ela tá no chão, ele tá de toalha no hotel,
e espanca a companheira. Então, claro que ela quer justiça, mas acima de tudo, ela teve muita coragem. Eu acho que, né, e eu não tô criticando aqui quem se omite nesse momento, que é humilhante você chegar e falar, pois é, o cara me bateu, me estuprou, mijou na minha... É humilhante, pô, é humilhante. Você 10 tem que ter anos, né, Bruno? 10 anos ali, uma tortura psicológica e física, e ela ter que expor tudo isso, se submeter a dizer isso na frente de um bando de pessoas, mas para um propósito muito maior, que é realmente fazer com que um monstro como o Diddy, o Puff Daddy, o número 1 da indústria musical dos Estados Unidos, pague por todas essas atrocidades. E não é só ela, tem muitas pessoas que vão ser ouvidas e muitas garotas de programa, segundo a Nath e a Isa, vão ser ouvidas nesses depoimentos, porque se tem algo que não faltava nessas festas, nas freak-offs do P. Diddy, claro, além de muita droga, além de muita bebida, além de muita gente influente, não faltavam garotas de programa, né, que eram utilizadas como instrumento para humilhações e para humilhar as pessoas. Né? As garotas de programa eram obrigadas, porque eram pagas ali para executar aquele serviço, a realizar toda a perversão sexual da mente doentia, não só do Diddy, de todos os comparsas dele. E diga-se de passagem, ele não fez tudo isso, toda essa loucura, todo esse filme, né, de terror sozinho. Não, claro que não. Ele fez isso, claro, com a ajuda de muitas e muitas pessoas. Olha, segundo a inteligência artificial, tá, gente? Não se tem um registro verdadeiro da imagem dele, mas a inteligência artificial tá aí para isso. Ele estaria assim neste exato momento. É um cara que deixou o grisalho aparecer. Aí cai naquele lance que a Gisele fala novamente do visual. Por quê? Porque um cara grisalho, um senhor de idade, já tem 60 anos, talvez impacte positivamente muito mais do que aparecer um cara vestido de rapper, bandana, óculos escuro, como ele sempre se vestiu. Né? Então, ele adota a estratégia, claro, orientado aí pelo Mark Geragos, que é o advogado dele, número 1 lá dos Estados Unidos, para defender esses tipos aí de caso. Ele aparece com uma imagem muito mais senhor de idade do que propriamente um rapper estrela mundial, como ele sempre apareceu nos eventos que ele foi solicitado, né, E Gil? lembrando, Bruno, que a advogada que abriu os debates, né? Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos e no Brasil também funciona dessa forma. Primeiro a acusação fala e depois a defesa fala. A defesa fala por último. Ela deixou claro, né, para os jurados, falando: vocês vão ver coisas que talvez vocês não fariam. Os desejos sexuais do P. Diddy são com certeza diferentes dos de vocês. Ele é um homem bissexual, muitos de vocês podem não ser, e que na hora do julgamento vocês se libertem de qualquer preconceito, de qualquer amarra no quesito sexual, porque ele era um homem livre sexualmente e ele tinha muitos fetiches, desejos. Até então, gente, quando se fala disso, isso não é nenhum crime, né? Querer transar com 3, 4 pessoas, gostar de apanhar, isso pode ser imoral, que a gente estava falando nessa live há um momento atrás. Moralidade é diferente de ilegalidade. O pedir ser bissexual não é ilegal. O pedir e gostar de levar ou dar uns tapas nas pessoas, se essa pessoa quiser, tudo bem. Ele ficar com 4, 5 pessoas, uma noite de sexo com várias pessoas, isso também não é crime. Ele não estaria sendo julgado por isso. Entretanto, a sua advogada fala que vai ser mostrado esses vídeos, vão ser mostrados esses vídeos, para quê? Na hora que as pessoas assistirem, elas não se chocarem com o conteúdo, porque aquilo não é crime. Só que você filmar uma pessoa sem o consentimento dela, obrigar ela previamente a submeter aquele ato sexual ou um ato libidinoso sem o consentimento dessa pessoa, isso é sim crime. Porque o estupro começa, gente, a partir do momento que a pessoa se recusa a fazer aquela conduta, seja um sexo ou uma masturbação. Se a pessoa fala não e você obriga, isso, ali começa o estupro. E a gente sabe que o P. Diddy fez isso por 30 anos, tanto que no depoimento da Cassie ela fala, né, que não queria fazer aquilo, mas ele obrigava ela a fazer aquilo. Porque se ela não fizesse... E não era só por uma noite, gente. O que mais me choca nessa história toda é que a Cassie e as pessoas que o P. Diddy estuprava, elas tinham que fazer aquilo até por dias. Você ficar uma semana fazendo sexo num hotel, cheia de óleo de bebê, sendo drogada. A Cassie fala que ela, para não sentir a dor, ele dava droga para ela e quando ela começava a voltar, ele drogava ela de novo, chá de cogumelo,
outras drogas pesadas para ela não sentir aquela dor e ficar ali anestesiada. Então essa mulher passou por traumas absurdos com esse monstro. E o julgamento começou dessa forma porque os vídeos, né, a promotoria já tinha mostrado um vídeo absurdo do P. Diddy obrigando um garoto de programa a urinar na boca da Cassie, na face da Cassie, depois de espancar ela. E a gente sabe que quando, né, você corta o dedo, sei lá, joga sal, vai queimar. E o xixi, todo mundo sabe que ele é salgado, né, gente? Então ele queimou o rosto da Cassie e doeu muito depois de ter sido espancada por ele. E já prestou declaração neste momento, ontem, né, nessa semana, o segurança do hotel, daquele hotel que a gente viu a Cassie sendo espancada. E a Cassie falou também que os lugares preferidos do Diddy para cometer esses freak-offs aí, né, era Atlanta. Atlanta fica no Canadá, né, Bruno? Não, Atlanta, Fica nos Estados Unidos? Estados Unidos. Atlanta, acho que na Itália ele também gostava de fazer. Ele tinha lugares específicos para cometer esses estupros coletivos, Bruno. Ele era o número 1 da indústria norte-americana. Então ele tinha ali uma cadeia, um sistema todo montado para que ele pudesse praticar toda a sua perversão. E se você fosse contrário às ideias do Diddy, você acabava se queimando naturalmente. Então imagina você, um artista que está começando, precisa de um respaldo, você acaba caindo na mão do Diddy. Caso você não se submeta às vontades dele, você já fica automaticamente mal visto no cenário musical. Em cima disso, ele conseguia ali manter as suas relações e conexões sempre amarradas. Ele conseguia ali estabelecer até um vínculo de chantagem com todas essas pessoas. Então, realmente, o que esse cara fez no cenário hollywoodiano é uma coisa, assim, assustadora. Quem não assistiu ao documentário, que assista, porque vocês vão ficar realmente impactados e horrorizados com as barbaridades do P. Diddy. Aliás, a gente vai bater 40 mil pessoas daqui a pouquinho em vida, né? 40 mil pessoas em vida aqui no Link VIP, ó, 39.973. Vocês que estão chegando aí, não deixem de se inscrever, de fazer parte aqui da família Link VIP. A gente começou aqui esse canal, gente, com 1 inscrito, 2, 3, né? E foi crescendo organicamente, não tem nada pago, não tem incentivo, não tem, né, aquela coisa de viralizar, não tem nada disso. Cada pessoinha que tá aqui faz parte da nossa história e com muito orgulho a gente recebe todos vocês aqui todos os dias. Então, vamos lá, vamos se inscrever, vamos bater aí 40 mil pessoas ainda nesta live e agora a gente vai trazer... A Cassie expôs, Bruno, só pra finalizar aqui, ela mostrou o rosto de uma das pessoas que eram responsáveis pela organização das festas, né, do diabão, onde rolava todos esses crimes. E essa moça está num lugar certo não sabido desde o ano passado. Era uma moça, assim, da minha idade, uns 30 e poucos anos, da pele clara, o cabelo da cor do meu, mais ou menos, que trabalhava com ele exclusivamente na produção desses eventos. Na verdade, não era na produção de evento, porque a gente tem que deixar bem claro que o P. Diddy fazia festas normais, gente. Ele era um grande produtor de eventos e vários famosos, inclusive a Anitta, já foram em festas tradicionais do P. Diddy. Tradicionais, assim, que são boas festas, sei lá... Nem todas terminavam nessa baixaria. Vida, sabe? Uma festa assim, tipo Barretos, festas normais. Só que ele fazia festas privadas, só para convidados, selecionados, e aí rolava esses crimes, sabe? E aí, gente, essa moça que trabalhava com o P. Diddy, que organizava tudo, que contratava lá, que selecionava as drogas, selecionava as garotas de programa, que aliciava as pessoas, procuravam mulheres e homens para se submeter a isso, que assim, na hora que era contratado, não sabia das atrocidades que ia fazer e as atrocidades que iam sofrer. Eram contratadas como pessoas do job, mas quando chegava lá, aí o pau quebrava mesmo. E essa moça... Ninguém sabe onde ela tá, ela parou de postar nas redes sociais, ela tá sumida desde o ano passado. E assim, o que tá rolando nos Estados Unidos é que essa moça foi pelo Diddy.
As meninas podem confirmar isso na sexta-feira, mas o que tá rolando é isso, Muru. Existem vários assassinatos bem estranhos, não resolvidos, e que se atrelam, né, de alguma maneira, uma suposta participação do Diddy. Então tudo isso vai ter que ser muito bem apurado. Mas, pelo que eu saiba, neste julgamento em específico, não existe nenhuma acusação formal de homicídio. Ele vai responder a outros crimes. Mas claro que posteriormente, no decorrer da investigação, é bem possível que se chegue aí ao nome dele também para crimes de homicídio, o que é realmente abominável. Então, gente, estamos chegando aí nos 40 mil, mas infelizmente agora a gente vai trazer uma notícia que a gente não gosta, né? Aquele típico caso que a gente dá aqui contra a nossa própria vontade, mas faz parte do ofício de jornalista, do ofício de apresentador.